a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tempão que a gente aí não se vê, não consegue se comunicar, fica sem postar vídeos, mas nós estamos voltando ativo agora, tá? E vamos que vamos, toda semana com nossos vídeos, toda semana uma aula, e nós estamos agora no segundo trimestre já do ano 2018, né? Com a lição, com o tema Questões Difíceis do Nosso Tempo, tá? Esse trimestre agora nós vamos trabalhar com essa lição. Eu dei uma olhada rápida nela e posso dizer para vocês que ela está sensacional. Os temas são bem polêmicos, tá? Diante dessa polêmica toda que a revista esse trimestre vem trazendo para a gente, eu queria compartilhar com vocês, ou melhor, eu queria trabalhar com vocês de maneira mais dinâmica. Por isso, vai aparecer o link aqui do nosso e-mail do canal EBJ, e você pode nos enviar toda semana as perguntas referentes à lição posterior, tá? Nesse vídeo agora, quando nós vamos gravar a segunda lição, então vocês podem estar essa semana enviando para a gente perguntas da lição de número 3. Lembrando que essas perguntas a gente precisa que elas sejam enviadas até no máximo segunda-feira, para que a gente possa dar tempo de editar e postar no próximo vídeo, tá bom? Então, a lição de hoje nós vamos tratar com o tema Cuidados com a mídia, tá? Vai ser a lição número 2 e vai tratar sobre esse tema. Nós tivemos a lição de número 1 aí, que foi uma lição muito boa também. Não conseguimos fazer a filmagem da lição número 1, mas falava sobre o relativismo moral. Como a gente sabe, a lição de número 1 geralmente ela faz um panorama geral da lição, do contexto total da lição, tá bom? Então, você que não leu ainda, leia a lição de número 1, ela está fantástica, falando sobre o relativismo moral. Lembrando que o relativismo basicamente aquela ideia, o que é certo aqui talvez não é certo lá. Pelo menos é esse o pensamento que o relativismo traz. E quando se aplica dentro da vida cristã, ele diz a respeito da relativização das verdades bíblicas. Então eles querem questionar as verdades bíblicas e colocarem isso como pautado na cultura, como dependente da cultura, das ideias, dos costumes de cada lugar. E a gente sabe que a verdade bíblica ela é imutável, pois ela é a palavra de Deus. Vamos à lição de número 2 aí? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é a mídia. Quando se fala sobre a mídia, o que é realmente a mídia, para que nós possamos contextualizar a lição. Então a mídia, ela é o conjunto de diversos meios de comunicação, tá? Então tudo aquilo que transmite comunicação, ela é identificada como mídia. A finalidade dela é transmitir informações e conteúdos variados, tá? Essa é a definição propriamente dita segundo o dicionário. E o que é que fazem parte da mídia? A mídia, o que compõe a mídia, o que faz parte desse conjunto, são os jornais, as revistas, né? A televisão, o rádio também e a internet. Esses são os meios de comunicação, de mídia mais utilizados no nosso tempo. Então esses aí são a mídia. E toda ela tem o objetivo de transferir informação. Então logo que ela tem o objetivo de transferir informação, é necessário que nós analisemos todo o conteúdo. E aí a gente já entra no tópico 1, que tem o título O Cuidado no Uso da Mídia, né? O alerta para que a gente tome cuidado com a mídia. A nossa geração ela tem enfrentado, ela tem vivido em um tempo onde a tecnologia e as mídias sociais principalmente têm crescido de maneira surpreendente.
Então, diante de todo esse conjunto de informação, como é que eu vou dizer, esse turbilhão de informação que nos é entregue todos os dias através da televisão, através da internet, das redes sociais, diante de todo esse turbilhão de informação que nós recebemos, há uma necessidade de que a gente analise com cuidado todas as informações que nos são prestadas. Obviamente que todas as coisas, e aí a gente tem um texto inicial lá da lição, da primeira carta aos Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me convêm, mas nem todas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Eu posso usufruir de todas as coisas, mas nem todas elas vão me trazer edificação. E o cristão, ele precisa tomar cuidado com a mídia. Haja vista de que o que tem dominado as mídias sociais, as mídias televisivas e assim por diante, o domínio maior dessas mídias está, infelizmente, na mão de ímpios. E nós percebemos isso quando vemos a mídia relativizando os conceitos bíblicos, quando eles colocam os anseios de grupos, de minorias, que se dizem minorias sociais, e que querem implementar as suas ideias na sociedade de maneira abusiva, de maneira ditatorial, podemos dizer assim, e eles questionam os valores bíblicos, questionam o valor da palavra de Deus. Então, todas essas informações, elas são prejudiciais para as pessoas. E hoje, principalmente para os jovens, há uma necessidade. Nós vivemos em uma guerra, e isso a gente viu na lição passada. Existe uma guerra sendo travada entre os princípios bíblicos e a perversão de valores causados pelo relativismo moral. Então nós temos essa guerra é uma realidade. E diante disso, diante de toda essa guerra, os inimigos da cruz, eles possuem uma maioria, na sua maioria, um acesso maior aos meios de comunicação e transmissão de informações. E são eles que vão fazer a seleção do que informar e como informar. E muitas vezes essas informações são transmitidas de maneira distorcida, sem os valores, com os valores trocados. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter com relação às mídias sociais. Paulo vai dizer que lá na primeira carta aos Tessalonicenses, vou te convidar a abrir comigo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22, Paulo vai dizer-nos assim: mas examinai tudo, retende o que é bom, afastai-vos de toda a forma de mal. Este é o conselho de Paulo para nós. E quando a gente vai analisar a relação do crente, a relação do cristão, a relação da igreja com as mídias, com os meios de comunicação, sejam ela televisão, revista, jornal, seja ela a internet, através das redes sociais, que são as mais utilizadas, os canais do YouTube. Então é necessário que tudo seja examinado e que só seja retido bem, só seja verdadeiramente usufruído do bem, das coisas que vão nos trazer edificação, das coisas que vão nos trazer crescimento. Um exemplo bem bacana disso, e que eu acho interessante nós observarmos, é que hoje a maioria dos programas televisivos, principalmente os de comédia, eles estão utilizando muito de chacota à Bíblia Sagrada. Eles utilizam muito de denegrir a imagem de Cristo, de denegrir a vida cristã, de colocarem como piada, como chacota. Então, assim,
Qual é Por que o cristão vai usufruir e vai se alimentar desse tipo de entretenimento? Para que o cristão vai se alimentar desse tipo de coisa que faz piada da Bíblia, que faz piada das coisas sacras, que faz piada de Cristo? Então há uma necessidade de nós termos esse cuidado no executar, no usufruir das coisas relativas à mídia. No resumo aí da lição, existem duas perguntas e que ela faz a base de toda essa lição. Podemos interagir com a mídia? Já que a mídia, em sua maioria, ela tem se corrompido, ela é voltada para o mal, ela é voltada para denegrir a imagem da igreja, né? Ela é super sensacionalista, ou seja, ela aumenta muitas vezes os fatos, não transfere as informações de maneira precisa e de maneira honesta. Então, a gente pode interagir com a mídia? Essa pergunta, ela é respondida de maneira muito simples. Claro que nós podemos usufruir, interagir com a mídia. Isso é óbvio, até porque a mídia, ela faz parte do cotidiano do ser humano muito antes da televisão, do rádio, das redes sociais. As mídias sociais, elas fazem parte desde o começo, quando o homem começou a civilização. Por quê? Porque a mídia ela não é nada mais nada menos do que a transferência de informação. E isso era feito também na época de Jesus, na época dos profetas. Através de quê? Através de cartas, através do boca a boca, do relacionamento interpessoal. Então já acontecia esse processo de informação sendo transferida, e isso é essencial para a vida do crente. Foi essencial lá no Novo Testamento, na expansão da igreja, pois os cristãos daquela época se utilizaram das mídias através de cartas. Paulo, como ele não poderia estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, nós vemos várias epístolas de Paulo a essas igrejas, orientando as igrejas, orientando os seus líderes, para que o evangelho fosse firmado, para que o evangelho continuasse na sua essência. Então o cristão, ele precisa, e é uma ferramenta a ser utilizada por nós para a propagação do evangelho. Haja vista que pelas mídias sociais, pelas mídias, nós conseguimos alcançar um número muito maior de pessoas. Nós vimos aí na lição do primeiro trimestre, quando falou sobre evangelização urbana, as dificuldades que nós encontramos hoje. As pessoas estão trancadas dentro das suas casas, trancadas nos seus apartamentos, nos seus condomínios, e muitas vezes, na sua maioria das vezes, essas pessoas são inacessíveis pessoalmente. Os cristãos não conseguem ter acesso a elas pessoalmente, através do antigo porta a porta. Mas qual é a ferramenta que tem acesso a essas pessoas hoje? As mídias, a televisão, as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp. Então todas esses meios de comunicação, todas essas mídias, elas são sim uma ferramenta que podem ser utilizadas para a evangelização, que é a missão, é o pilar da missão da igreja, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando as escrituras, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então as mídias sociais, elas podem ser utilizadas. O crente pode se interagir com elas. O crente pode ter Facebook, o crente pode ter WhatsApp, o crente pode ter uma televisão na sua casa, né? A gente já venceu essa época de quando era proibido os cristãos terem a televisão dentro das suas casas, né? Alguns aí mais velhos conseguem se lembrar dessa época, de quando a televisão chegou e de repente a igreja naquela época, né, tentando proteger os seus crentes, tentando proteger a igreja. E isso a gente precisa, algumas pessoas caçoam de certas coisas da igreja antiga, mas eram coisas que a intenção era de proteger a igreja.
E nós percebemos que essa proteção hoje ela é muito necessária. Talvez essa repreensão, essa rejeição a essas coisas, muitas vezes hoje nos faz falta. Haja vista que as mídias têm tomado conta do maior tempo das pessoas. As pessoas gastam muito mais tempo com as mídias, com a televisão, com as redes sociais, do que com o relacionamento interpessoal, do que com as coisas do reino, do que com o culto em si. Então, nós percebemos que era uma preocupação da igreja antiga e que realmente tem as suas bases. Mas o que Paulo nos diz nos aconselha aí na primeira carta aos Tessalonicenses é isso: examinai todas as coisas. Nós enfrentamos um problema hoje muito sério, principalmente nas redes sociais, que são as chamadas fake news. São notícias que são falsas e que as pessoas vão transmitindo elas sem ao menos pesquisarem, sem saberem a sua veracidade, sem saber se é uma verdade. Nós temos vários casos aí, e eu não falo a respeito das questões seculares, mas principalmente com questões da igreja. Nós vemos muitas notícias falsas sendo levantadas para prejudicar a imagem de homens e mulheres de Deus, né? Nós tivemos aí um caso recente aí com o cantor Samuel Mariano, que fizeram montagens com ele, fizeram reportagens denigrindo a imagem dele, com mentiras, com falsas coisas lá, e as pessoas compartilham aquilo, as pessoas passam aquilo para frente. Então é uma necessidade nossa de examinar as coisas, examinar as informações que nos estão sendo entregadas pela televisão, integradas pelo Facebook, né? As ideologias que são pregadas hoje nas redes de televisão, pelas novelas. Então é uma necessidade de se cuidar, de tomar cuidado, né? Porque essas mídias elas têm sofrido evolução dia após dia. Nós podemos aqui analisar que antigamente a família ela se comunicava, ela dialogava, ela tinha momentos diante da mesa onde os pais sentavam, conversavam com os filhos, né? A atenção era voltada para eles, havia uma preocupação de saber como o outro estava, havia uma comunicação pessoal, as pessoas visitavam as outras, né? As pessoas iam às casas das outras, tinham os momentos de interação. Mas aí a gente vê que a televisão chegou e agora as pessoas não se reúnem mais ao redor da mesa, as pessoas não conseguem mais simplesmente visitar, há uma dificuldade porque a televisão começou a prender as pessoas. As reuniões das casas agora é ao redor da sala, na frente da televisão. As discussões que são levantadas agora dentro da família já não são mais discussões relevantes de preocupações com a casa, com a situação dos filhos, mas são discussões a respeito do capítulo da novela, são discussões a respeito do sensacionalismo do jornal, né, que prega hoje, infelizmente, uma justiça pelas próprias mãos. Eles transmitem uma imagem sensacionalista, de modo que traz às pessoas a ideia de que não tem mais jeito e agora a gente tem que fazer com as próprias mãos mesmos. Então assim, as coisas foram mudando, e aí a gente viu que ainda tinha uma interação na época da televisão, mas aí o que acontece? Aí vem agora a internet mais tarde, e todas as redes sociais, e ela começou a afastar as pessoas do convívio social, do convívio familiar. Agora as pessoas não estão mais conectadas pessoalmente, não há mais relação interpessoal, não há mais conversas entre amigos. Isso é comum. A gente percebe que quando chegamos em um restaurante, em algum lugar, as pessoas já não conseguem mais se olhar, não conseguem mais se comunicar olhando umas às outras, mas em todo um tempo estão com o celular na mão, com seus tablets. Então, assim,
a relação interpessoal, a relação íntima com as pessoas, de amizade, de família, elas estão se deteriorando com o tempo. As pessoas acham que porque tem o número da outra pessoa no WhatsApp, ela já está bem, já está muito bom, aquela ali é o convívio que ela precisa ter. Mas aí a gente percebe que isso tem prejudicado as famílias, tem prejudicado os jovens também. Uma pesquisa divulgada no jornal O Tempo relata o quanto as mídias têm sido prejudiciais para as pessoas e para os relacionamentos de amizade e de família. A pesquisa diz que 35% dos usuários das mídias, eles admitem que se encontram menos com os amigos agora. Os filhos, 33%, né? A interação com os filhos tem diminuído. 33% admitem que se encontram menos com os filhos. Os pais é 31%. E até mesmo os parceiros, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, 23% já não se interagem mais pessoalmente, apenas pelos aplicativos, apenas pelas mídias sociais. Então, esse levantamento que eu estou passando para vocês foi feito em 2016, em outubro de 2016, com 16 mil homens e mulheres a partir de 16 anos. Então nós percebemos que é um número muito grande de pessoas que convivem perto, mas estão longe, porque não tem mais interação. E a gente percebe, a lição vai trazer para a gente aí, falando sobre as 4 formas que o inimigo usa essa ferramenta como arma contra principalmente os jovens da nossa geração. Os nossos jovens hoje, a gente até brinca de vez em quando, né, falando, se você perceber, as crianças parecem que já nascem sabendo mexer com o celular, já nascem sabendo mexer com o tablet, com o computador. É incrível isso. Eu não sou tão velho assim, né? Cara de velho com essa barba, mas na minha época de criança, eu me lembro que eu comecei a mexer com o computador ainda acho que foi lá com uns 10 anos de idade. Então, hoje, as mídias sociais já chegam nas mãos das nossas crianças muito cedo. Crianças de 3, 4 anos de idade já ficam grudadas no celular, na televisão. Então, nós percebemos que essas ferramentas, elas estão sendo utilizadas para atingir principalmente a nossa juventude. E como é que elas atingem a nossa juventude? A lição vai nos dizer aí, em primeiro lugar, minando a fé, né? Não é necessário a gente pensar tão longe para percebermos essa verdade. As redes de televisão estão a todo tempo colocando em suas programações novelas, programas, filmes e muitas outras coisas que ferem as doutrinas bíblicas e cristãs. Existe esse ataque em todo o tempo contra a doutrina bíblica. Nós temos aí a rede de televisão, né, conhecida pela sua programação, que é completamente contra a família. As novelas dessa rede, o que ela prega é apenas o adultério, a prostituição, o engano, a mentira, né? A pedofilia. Então nós percebemos que o inimigo tem utilizado essas ferramentas para combater a fé dos crentes, combater a fé principalmente dos jovens. Existe um programa nessa rede de televisão aí, nas madrugadas, que os temas geralmente que são levantados lá, e a gente percebe quando nós olhamos para a plateia, que só tem jovens, são temas voltados para o sexo, né? Ensinando os jovens como ter sexo, e isso estimulando eles a isso. Muitas discussões, muitos programas que levantam discussões bíblicas, e muitas vezes, e aí eu fico revoltado, porque na grande maioria das vezes, quando se levanta debates bíblicos em algumas redes de televisão,
Eles não convidam pessoas preparadas para o debate, preparadas com a firmeza da fé. Não, eles trazem os astros gospel que estão aparecendo por aí mesmo. Recentemente, ou melhor, recentemente não, um tempo atrás aí, um programa do Pedro Bial foi trazer algumas referências gospel, né? Os representantes da categoria gospel. E aí quando você vai ver a entrevista, quem está lá? Priscila Alcântara, aquele camarada que faz piada com as coisas da igreja, esqueci o nome dele aqui agora, um moreninho, careca. E aí você se pergunta, como é que esses camaradas vai representar os cristãos? São pessoas que deturpam a verdade bíblica em prol do seu ego, né? Aí eles dizem, não, mas é para evangelização. Não é. Isso é porque não tem firmeza da fé e fica relativizando o que a Bíblia diz, colocando porém. Nós precisamos entender uma coisa: a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, e ponto. A minha opinião, ela só é bem-vinda depois da Bíblia, se ela não contradizer a Bíblia. O que passa disso não vale, não é válido. Aí são os crentes radicais, né, do nosso tempo, e essas pessoas aparecem nas mídias sociais o tempo todo, né? E infelizmente os nossos jovens são os principais afetados por eles, porque são os principais a serem chamados por eles, né? E acabam se alimentando das doutrinas diluídas que eles transmitem para as pessoas. Então há uma necessidade, e aí o inimigo usa mesmo essa mídia para minar a fé. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículos 22, 23, 25, 35 e 38. Eu quero ler com vocês esses textos. Hebreus capítulo 10. Olha o conselho, olha o que a Bíblia vai nos dizer a respeito, dentro desse contexto de fé, de minar a fé. Olha o que o texto vai dizer. Capítulo 10, verso 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os nossos corações espergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23. Sem duvidar, ou seja, tendo fé, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Olha o conselho que o escritor aos Hebreus está nos dando: permaneçam firmados na vossa fé, perseverem na fé, tá? Permaneçam inabalável, crendo na promessa. Versículo 25: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, existem hoje aí nas mídias sociais, nas redes sociais, um movimento chamado de desigrejados, e a gente vai falar sobre eles aí mais na frente também. E tem uma lição do trimestre passado que eu falo um pouco a respeito, que prega, não há necessidade mais de você se reunir como igreja, e a Bíblia nos convida, gente, não abandone esse costume. Vocês são alimentados quando vocês fazem isso. Versículo 35: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. 38: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Então, olha o conselho que o escritor aos Hebreus está nos dando: perseverem na fé. E o que o inimigo tenta fazer através das redes sociais, das mídias sociais?
O inimigo tenta afastar os nossos jovens, trazer descrédito da palavra de Deus para os jovens, né? Causar dúvidas, trazer instabilidade. E os nossos jovens, infelizmente, acabam muitas vezes sendo atingidos e crescem sendo pessoas relativas, sabe? Relativizando a fé, relativizando a vida cristã, que criam uma dupla vida, uma na igreja e outra no mundo secular. E a gente ouve muito essa expressão, né? No secular, a minha vida secular, a minha vida cristã, e a gente percebe, e nós precisamos entender que não existe divisão. Nós somos nova criatura, uma só, nós temos uma vida só agora, e essa vida ela é inteiramente em Cristo, e por Cristo e para Cristo. Então, com essas coisas, a nossa juventude tem sido minada a sua fé. Também nós temos uma segunda consequência uma segunda consequência dessas ferramentas que o inimigo tem utilizado e tem induzido a nossa juventude e as pessoas também à carnalidade e o desvirtuamento moral. É apresentado principalmente aos jovens programas que trazem ideias do sexo livre, ideologia do gênero, libertinagem e etc. Então, em todo o tempo, as mídias estão atacando os princípios morais, os princípios cristãos, os princípios bíblicos. Hebreus capítulo 10 ainda, versículo 26, olha o que está escrito lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Primeira carta aos Coríntios 3:3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Acompanhe comigo aí. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então Paulo está exortando a igreja de Corinto aqui, alguns da igreja de Corinto, com respeito à sua vivência, que eles estavam vivendo como incrédulos, como carnais. E aí Jesus diz que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então não tem outra alternativa. Minha vida secular, minha vida espiritual. Outra ferramenta utilizada para atingir os nossos jovens, ou melhor, a ferramenta da mídia que é utilizada para atingir os nossos jovens e os crentes de hoje também, é que ela induz a perversão da sã doutrina. Ou seja, as mídias, em sua maioria, se opõem aos ensinamentos bíblicos, taxando-os como antiquados e retrógrados. Então, eles dizem que, não, isso não tem mais problema. Não, sexo antes do casamento não tem problema, nós estamos no século 21. O aborto não tem problema. A homossexualidade não tem problema. E diante dessas abordagens, a Bíblia é completamente contrária a elas. Então, assim, eles se opõem aos ensinamentos bíblicos, à sã doutrina. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 e 2. É um texto que nós conhecemos muito bem, 4, 1 e 2. Olha o que Paulo vai alertar a Timóteo. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então eles pregam que eles estão defendendo muitas vezes, né, uma minoria que é oprimida, né, uma minoria que é perseguida, mas eles pregam isso colocando a Bíblia como se a Bíblia fosse fosse banal, como se não fosse uma verdade, relativizando
o que a Bíblia diz. Haja vista que nós temos aí hoje igrejas do movimento LGBT, pastores que são do movimento LGBT, e eles querem pregar que essas coisas não têm problema. Eles relativizam as verdades bíblicas ao seu bel prazer, aquilo que lhe agrada, aquilo que está no seu coração, aquilo que lhe dá prazer. Então, esses são os principais, as principais causas e os principais problemas que as mídias, quando utilizadas pelo inimigo, elas conseguem atingir a vida dos crentes e principalmente os jovens, né? Vamos aí para o tópico 2. O tópico 2 tem o título A mídia e seus malefícios. Então, quais são os malefícios da mídia? Eu comecei falando a respeito aqui e eu já falei uma delas, né? Um dos grandes malefícios aí que a mídia traz para as pessoas é o afastamento. Ao mesmo tempo que o mundo globalizado se tornou tão próximo, né? Hoje quem está aqui no Brasil consegue comunicar-se com quem está lá na China com muita facilidade. Então há uma certa proximidade, mas nos relacionamentos interpessoais, como eu já disse aqui da pesquisa, essa distância se tornou maior. As pessoas não têm mais convívio com as outras, né? Outro problema é que nem sempre as mídias elas cumprem com o seu papel de informar com honestidade. Então muitas vezes o que se passa de informação pelas mídias, pelas redes sociais, são inverdades, ou muitas vezes coisas que são alteradas, né, acrescentadas de maneira a causar um sensacionalismo. Um outro problema muito sério e muito banalizado por todos nós é a influência das mídias com respeito ao uso de drogas lícitas, né? Como o tabagismo, o alcoolismo, né? O sexo também na adolescência também é grande influência pelas mídias, o divórcio, as músicas sensuais que estimulam os jovens a transarem mais cedo. Então, esses são alguns dos malefícios que a mídia traz para as pessoas, né? E infelizmente nós temos vivido um tempo onde essas coisas têm sido muito rotineiras, muito cotidianas, têm feito muito parte do roteiro das mídias de hoje. Então, nós precisamos tomar cuidado, e o cristão ele tem o dever, tá? Ele não deve, isso aqui eu vou deixar bem ratificado para vocês, o cristão ele não deve permitir que tais coisas entrem em sua casa, e muito menos eles devem consumir esse tipo de mídia. Eu não consigo entender, e aqui talvez eu vá até apanhar porque eu vou falar isso, mas eu não consigo entender como é que os crentes dão ibope para o camarada que fica fazendo gozação com as coisas sacras da igreja, sabe? Fazendo gozação com o batismo com o Espírito Santo, com o falar em línguas estranhas, com o dançar no Espírito. Isso é coisa nossa, isso é coisa da igreja, é necessário ter respeito. E aí o que eu fico horrorizado é que esses camaradas são convidados, rapaz, por algumas igrejas, para dar testemunho, né? Para falar com os jovens. Então nós percebemos que as coisas têm sido banalizadas, e um conselho que eu dou para você não consuma esse tipo de mídia, sabe? Isso é abominação. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é um palhaço. As coisas de Deus não são coisas banais. O evangelho é uma coisa séria. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui também, há uma vez passada, numa lição dessas passada aí, e eu contei uma história, né, de um circo que foi para uma cidade pequena, e
e aí de repente o circo pega fogo, e o palhaço é quem sai vestido para avisar as pessoas que o circo estava pegando fogo. E enquanto ele sai caminhando, chamando as pessoas, falando que está pegando fogo, ninguém consegue acreditar nele porque é um palhaço, só faz piada, só faz gracinha. E aí, moral da história, a cidade toda acaba pegando fogo e ninguém acredita no que o palhaço diz. Então, o evangelho é uma coisa séria, e nós temos infelizmente muitos palhaços que estão aí fazendo brincadeiras, gozação com o nome de Jesus, gozação com o reino, gozação com as coisas espirituais. Você quer fazer stand-up, quer fazer piada? Faça piada, você não precisa. Gente, não é necessário, o cristão não é proibido de ouvir uma piada, desde que ela não tenha uma indecência, desde que ela não tenha alguma coisa que leva para a imoralidade. Ele não é proibido. Existe aí, se você pega um filme de Mazzaropi, por exemplo, aí, antigão, você percebe que é possível sim fazer comédia sem partir para a sexualidade, sem partir para a sensualidade, sem partir para a imoralidade. Então é possível, e o crente pode usufruir disso. Não é proibido você procurar alguma coisa para dar risada, não. Tá? Não é proibido você querer rir de alguma coisa, não é. Só que o que a gente não pode é permitir que essas pessoas façam da Bíblia piada, façam do reino como um circo, porque não é. O evangelho é uma coisa séria, e o evangelho é anúncio de salvação para um povo que está perdido, para um povo que está condenado à morte por causa do pecado. E o evangelho, ela é a mensagem de salvação, a mensagem de que há esperança, de que Jesus é a esperança, e de que essas pessoas estão no meio de fogo, e que se elas não recorrerem a Cristo, elas serão consumidas pelo fogo. Essa é a verdade do evangelho. Então, o cristão, ele não pode, ele não deve usufruir e nem utilizar dessas mídias, ok? Primeira carta aos Coríntios, 2 textos aqui para nós memorizarmos o que eu estou falando aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você tem que ser imitador de Jesus, você tem que parecer com Cristo. E eu não consigo ver Cristo se misturando ou participando das coisas que denigrem o reino. Muito pelo contrário, Jesus se opunha, se colocava contra tudo aquilo que feria as coisas sacras, o que era santo, né? Nós temos aí, quando ele entra dentro do templo e expulsa os cambistas dali, expulsam os vendedores dali, né? Jesus, ele se colocava contra o que vinha para denigrir a imagem do reino, do evangelho. Epístola de João, capítulo 15, versículo 14. João 15, 14. Olha o que o texto diz: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então nós precisamos seguir as orientações de Cristo, irmãos, tá? Sede santos como eu sou santo, perseverai na fé, estejais firmados na sã doutrina, não vos deixeis ser levados pelas doutrinas de demônios, pelos ventos de doutrinas, né? Busquem conhecer a Bíblia, busquem conhecer Jesus, busquem conhecer a Deus pela Bíblia Sagrada, orem, jejuem. Isso é o que Jesus nos ensina, isso é o que ele nos incentiva, isso é o que o Evangelho nos incentiva a fazer, ok? Então, tópico de número 3 para a gente terminar, bem rapidinho, a igreja e a mídia, e eu encerro com a pergunta: a igreja pode se utilizar das mídias para pregar o Evangelho? Sim, pois a missão da igreja é esta:
e as mídias podem se tornar fortes aliados para isso. Então a igreja pode e deve utilizar de maneira sábia, de maneira íntegra, de maneira honesta as mídias sociais. E outra, não, gente, é o que eu fico pensando e o que eu fico revoltado. Existem igrejas hoje que têm, que estão nas redes de comunicação, que estão nas mídias de televisão, na internet, e que eles relativizam a fé para agradar os públicos. Eles pegam as verdades bíblicas e dão uma purpurinada nas verdades bíblicas para ficar atraente para o público. E isso não é aceito, isso não é correto. Maquiar o evangelho para agradar as pessoas. O evangelho ele foi feito para ser pregado, e uma coisa só que nós temos que fazer é pregar. Quem crer está salvo, quem não crer já está condenado. Isto é o que Jesus nos deixou. Nós não podemos fazer barganha, tá? Para ter espaço nas mídias sociais. Nós não podemos abrir mão de valores para ter espaço nas mídias sociais. Nós cremos na Bíblia, cremos que Cristo é o Filho de Deus, cremos nos dons do Espírito Santo, né? Cremos que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, cremos que iremos morar com Ele eternamente, cremos que o inferno e os demônios serão lançados no lago de enxofre por toda a eternidade junto com o demônio, junto com o diabo. Cremos que nós viveremos numa cidade de ouro. Nós cremos, e nós não podemos abrir mão ou negociar esses princípios só para ter espaço nas mídias sociais, tá bom? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado a você que está conosco. Desculpa aí, a câmera deu uma caidinha aqui do local onde ela estava, ficou um pouquinho descentralizado, né? Mas quero louvar a Deus pela sua vida que está conosco. Nós, infelizmente, ficamos um bom tempo aí sem postar lições. Peço perdão a vocês, mas nós iremos nos engajar a estar sempre postando as nossas lições de novo, tá? Nos acompanhe, divulgue o canal aí. Estou muito alegre, nós estamos com 222 inscritos e eu quero colocar meta para até o final desse segundo trimestre nós alcançarmos 500 inscritos no canal. E isso só será possível com a sua ajuda. Então não se esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá? Curta esse vídeo e vamos seguindo com fé. Lembrando que para a próxima semana você poderá nos enviar a sua pergunta, tá? Em forma de vídeo, você vai fazer um videozinho pequeno, mandando a sua pergunta aí de no máximo 10 segundos, para não ficar muito pesado, e nos envie pelo e-mail que vai aparecer aqui no rodapé, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, fique com Deus e uma boa escola bíblica para você.